Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai. Graça e paz. Graça e paz, povo de Deus. Graça e paz. A gente está aqui para ministrar uma palavra para o teu coração. Aqui durante esses poucos minutos, aonde nós estaremos aqui para falar da palavra de Deus, para deixar uma palavra de ânimo, de esperança ao teu coração. Amém? O tema da nossa live de hoje, ela traz esse seguinte tema: o adorador e o deserto. O adorador e o deserto. Então, você que está aqui com a gente já, se puder, você pega aí a tua Bíblia, tá? Vamos para a palavra de Deus. Salmo de número 63. Salmos de número 63. Diz assim o texto. Estou aqui com a minha Bíblia, a poderosa palavra de Deus. Salmo 63. Olha o que vai dizer o texto. Salmo 63, ele é um salmo de Davi. E ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Verso 2 diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Somente até aqui. Queridos, esse salmo, ele é um salmo muito interessante. Porque o Salmo 63, ele é um salmo de Davi.
Em algumas Bíblias, a própria epígrafe, que é aquele título que vem antes do Salmo, aquele subtítulo, ela diz assim, Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Davi enfrentou alguns desertos em sua vida. O primeiro deserto que Davi enfrentou foi fugindo de Saul. O livro de 1 Samuel vai dizer que por várias vezes Davi fugia para os desertos quando Saul estava o perseguindo. Outro tipo de deserto que também Davi ele vai enfrentar, ele vai quando ele está fugindo do seu filho Absalão. Esses são os desertos que Davi enfrenta, fugindo de Saul, fugindo de Absalão. Assim também é na nossa vida. A gente também enfrenta alguns desertos. Um momento de deserto, ele pode ser definido também como um momento de dificuldade, um momento de escassez, um momento de deserto. Ele pode ser definido como um momento de luta, um momento de uma batalha, mas também um momento de deserto. Deserto também, ele significa também um tempo de preparo. Mas só que, para o contexto da palavra que eu quero ministrar ao seu coração, eu quero trazer sobre esse significado. Deserto, momentos de dificuldade. Quantos são os momentos de deserto que a gente enfrenta na nossa vida? Se a gente for parar para prestar atenção, os momentos de deserto que nós enfrentamos, os momentos de dificuldade, os momentos de crise, os momentos de escassez, foram muitos esses momentos. Na vida, nós enfrentamos e ainda vamos enfrentar outros desertos. Mas o segredo, o X da questão, não é o fato de eu saber que eu vou enfrentar deserto, mas como eu vou enfrentar o deserto. De que forma eu me posiciono no deserto. De que forma a gente vai atravessar o deserto. A grande questão para mim e para você não é a pergunta quando é que eu vou passar pelo deserto. Não é quando, mas de que forma, ou seja, como é que nós vamos enfrentar, passar pelo deserto quando o deserto chegar. E aqui no Salmo de número 63, Davi, ele nessa sua oração a Deus, no deserto de Judá, ele me ensina lições valiosas. Ele vai ensinar para mim e para você lições preciosas, que se colocarmos em prática na nossa vida, a gente vai conseguir passar pelos nossos desertos de forma vitoriosa. Amém? E, como eu já disse, Davi está no deserto. O deserto é um momento de dificuldade. O seu deserto talvez seja um momento de dificuldade que você está enfrentando. Seja uma crise financeira, seja uma crise familiar. Não sei qual é o deserto. Mas se você está enfrentando o deserto, tenho certeza que essa palavra de Deus, ela vai tocar no teu coração. Davi, ele está no deserto. Ele não está no aconchego do seu lar. Davi não está na sua cidade. Davi não está no meio dos seus, não. Davi está no deserto. Davi está fugido no deserto. E a gente vai perceber que o deserto tirou algumas coisas de Davi. O que o deserto ele tirou de Davi? O deserto tirou de Davi possivelmente o palácio. O deserto pode ter tirado de Davi também, possivelmente, o trono. Porque os estudiosos, eles não chegam a um consenso que se esse deserto do Salmo 63, ele reflete Davi fugindo de Saul ou fugindo de Absalão. Mas o deserto pode ter tirado o palácio, o trono. Pode ter tirado o conforto que Davi um dia conheceu. Ou o deserto tirou de Davi o tabernáculo. Mas
tem algumas coisas que o texto ele vai me ensinar que o deserto não tirou de Davi. O deserto pode nos tirar algumas coisas, mas o deserto ele não nos distancia de Deus. Já em primeiro lugar, eu quero falar para você o que o deserto não tirou de Davi e que a gente também não pode nos permitir ou permitir que o deserto tire isso de nós. Em primeiro lugar, de acordo com o texto, Davi ele vai dizer, no verso de número 1, tudo em cima da Bíblia. Verso de número 1 vai dizer, Davi, o deserto não apagou o desejo de estar na presença de Deus. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui. O deserto pode ter tirado algumas coisas de Davi, mas o deserto não apagou no seu coração o desejo de estar na presença de Deus. Porque o verso de número 1, mesmo Davi estando no deserto, ele vai dizer, ó Deus, tu és o meu Deus. Aleluia. O deserto não tirou de Davi o seu desejo de estar com Deus. Ele está dizendo, eu estou no deserto, mas o Deus que está nos céus, ele é o meu Deus. Não deixou de ser o meu Deus porque permitiu o deserto. De forma nenhuma. Davi está dizendo, eu estou no deserto, mas ele é o meu Deus. Aleluia. O deserto não apagou o desejo de estar na presença de Deus. A gente não pode permitir que o deserto nos afaste de Deus. Davi está nos ensinando algo valioso. Você está passando pelo deserto, você está passando por um momento de dificuldade, se aproxima de Deus. Esteja mais perto de Deus. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir passar pelo deserto, aleluia, e ter vitória. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, guarde essa chave. O deserto não tem poder de te afastar do teu Criador. O deserto não tem o poder de te afastar de Deus. Davi está adorando no deserto. Aleluia. Ele vai dizer, verso 1 ainda diz, tu és o meu Deus. Minha alma tem sede de ti. Meu corpo te deseja, aleluia, como terra árida, exausta e sem água. Davi está no deserto, mas ele não permite que o deserto o afaste da presença de Deus. Em segundo lugar, o deserto, a gente vai ver no texto, o deserto não apagou a certeza de que ter o amor do Senhor é melhor do que qualquer outra coisa na vida. Verso de número 3, Davi vai dizer, porque a tua graça é melhor do que a vida. Davi mesmo estando no deserto. O deserto tirou algumas coisas de Davi, mas não tirou a certeza de que ter o amor do Senhor é a melhor coisa que ele pode ter, do que ele pôde ter experimentado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na vida, durante a nossa caminhada, durante a nossa trajetória, ou durante os desertos da vida, a gente vai tentar buscar algumas coisas para nós. E muitas dessas coisas que a gente vai buscar, a gente não vai conseguir alcançar. Mas mesmo assim, mesmo que na minha vida eu não alcance aquilo que eu desejo, mas eu já tenho aquilo que eu preciso. O que é que eu tenho? O amor do Senhor na minha vida. Eu tenho um Deus que me ama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem um Deus que te ama. Mesmo enfrentando o deserto, Jesus te ama, querido. Aleluia. Em terceiro lugar, o deserto não tirou a vontade de louvar. Acompanha comigo no verso 4 que diz assim, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Olha o que Davi diz. Cumpre-me bendizer-te.
A palavra bendizer-te significa louvar-te. Em algumas traduções vai estar assim: cumpre-me louvar-te. Bendizer significa louvar. Davi está no deserto. Só que o deserto não tira de Davi a vontade de adorar. Davi não se permite não adorar a Deus porque ele está enfrentando o deserto. Não dá para Davi, ele não consegue trazer o tabernáculo para o deserto ou construir o tabernáculo no deserto. Mas o que Davi faz? Davi faz do seu deserto um momento de adoração, um lugar de adoração. Davi não traz o tabernáculo para o deserto, mas faz do deserto o seu tabernáculo, ou seja, no lugar de adoração. Aleluia. Em quarto lugar, o que o deserto não tirou de Davi? O deserto não tirou a sua alegria. Quantas são as vezes que a gente permite que o nosso humor seja mudado por causa dos desertos que a gente enfrenta? Por quantas são as vezes que a gente fica mal-humorado, entristecido, por causa dos desertos? Por quantas das vezes tem pessoas que ficam azedas porque estão enfrentando dificuldade? Não fala com ninguém na rua, não fala com os parentes dentro de casa, porque está enfrentando um problema. Mas Davi aqui está nos ensinando no verso de número 5, olha o que Davi diz: com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Olha o que ele está dizendo: com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. Ou seja, é com alegria que eu te louvo no deserto. O deserto não roubou a alegria que Davi tinha em louvar ao Senhor. E às vezes, algumas pessoas não entendem, não compreendem. Por que às vezes, mesmo a gente passando por adversidades, a gente louva com alegria? Sabe por causa de quê? O que nos motiva a adorar não vem de dentro, não vem de fora, vem do alto. O motivo da nossa canção e da nossa alegria não vem de dentro, não vem de fora, mas vem do alto. Não permita que o deserto roube a sua alegria. Em quinto lugar, o deserto não tirou Deus do seu pensamento. Davi está no deserto, mas mesmo no deserto ele não deixou de meditar sobre Deus. Versículo 6 está dizendo assim: no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito durante a vigília da noite. Davi, mesmo no deserto, ele diz: em ti medito. Aleluia. Davi não deixou que o deserto tirasse Deus do seu pensamento. Sexto lugar, outra coisa que a gente consegue acompanhar no texto: o deserto não tirou a segurança que ele tinha em Deus. Verso 7 diz: porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra de tuas asas eu canto jubiloso. Olha o que Davi está dizendo. Tu tens sido o meu auxílio. Ou seja, Davi está dizendo: eu estou no deserto, mas eu reconheço que Deus está do meu lado, me ajudando, me guardando, me protegendo, me auxiliando. Davi reconhece, ele está no deserto, mas ele está vivo. Ele está vivo porque o Senhor guardou. Você pode estar no deserto, você pode estar enfrentando um problema, mas traga à memória, por que você ainda está vivo? Por quê? Porque o Senhor tem te guardado. Porque o Senhor tem te protegido. Por que mesmo com tantas dificuldades você está aqui? Porque Deus tem sido o seu auxílio. Então não permita que o deserto roube de você a confiança em Deus, a sua fé de saber que mesmo não vendo
a Deus no meio do deserto, mas você sabe que Ele está com você, te guardando, te protegendo, te guiando, te orientando e te guardando dos teus inimigos. Em 7º lugar, o deserto não tirou de Davi a certeza de que mesmo no deserto, Deus o daria vitória. Verso 10 diz, verso 9 e 10, olha o que Davi vai dizer. Porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Aí o verso 10, Davi diz, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto nos chacais. Davi está dizendo, os que me procuram para me destruir, são eles que serão destruídos. Olha a certeza de algo. Davi está no deserto. Davi está no seu momento de dificuldade, mas mesmo assim ele tem a certeza que os que procuram a sua vida para destruir, Davi está dizendo, serão entregues ao poder da espada. Davi está dizendo, no seu deserto, Deus me dará vitória sobre aqueles que se levantam contra mim. Deus me dará vitória sobre os meus inimigos, sobre os meus adversários. Davi tem uma certeza, esse deserto não vai me matar. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter a certeza de que o Deus que está com você, Ele é poderoso para te dar vitória. Davi tem essa certeza, e é uma certeza que nós precisamos ter. Agora, talvez você me pergunte, tá, todas essas coisas a gente consegue identificar no texto, mas agora, como é que você vai reagir ou como você tem reagido ao seu deserto? Eu mostrei para você aqui, de acordo com o Salmo 63, qual foi a forma que Davi reagiu em um momento de dificuldade. Porque nós estamos vendo aqui Davi buscando ao Senhor. Davi tendo uma atitude de adoração em meio ao deserto. Independente do deserto, o adorador adora. Independente do vale, o adorador adora. Independente do momento de dificuldade, o que se espera de um adorador? Que ele adore ao teu Deus. Foi isso que Davi ele fez. Agora, a despeito disso tudo, o que vai fazer a diferença é a prática da palavra na minha vida. É eu pegar o exemplo de Davi e imitar o exemplo de Davi, porque são muitos desertos que a gente enfrenta. É o desemprego que bate a porta, é a crise no meio da família, são tantas coisas. Mas eu quero rapidamente finalizar esse nosso momento aqui, tirando aqui pra gente 2 lições que Davi nos ensina, que eu aprendo no texto. 2 lições que eu aprendo com Davi no texto. Colocando em prática na minha vida, eu também vou conseguir ter uma atitude de adoração em meio ao deserto. É possível? É possível, porque nós estamos vendo no Salmo 63 um adorador em um momento de dificuldade, mas adorando ao Senhor. Então vamos lá. Como ter forças para adorar em um momento de deserto? Como é que eu consigo ter forças como Davi para adorar em um momento de perseguição, em um momento de dificuldade? Como é que eu consigo adorar em um momento de crise, em um momento onde as coisas talvez não estão bem? Então eu quero falar para você rapidamente, segundo aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração para ministrar, e eu tenho certeza que vai também fazer a diferença na sua vida. Em primeiro lugar, como ter forças para adorar em um momento de deserto?
Primeiro, buscando a Deus. Aleluia. Buscando a Deus. Como ter forças para adorar, enfrentando um momento de deserto. O texto nos ensina, claro, Davi nos ensina, buscando a Deus. É buscando ao Senhor. Isso vai gerar em mim força para conseguir suportar a pressão do deserto e conseguir sair vitorioso. A gente vai ver que o Salmo, o que vai dizer no Salmo de número 34? Salmo de número 34, verso de número 1, Davi, o mesmo Davi, ele vai dizer: bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Aleluia. Davi está dizendo, eu vou adorar em todo tempo. Davi está dizendo, eu vou adorar em toda e qualquer situação. Um adorador não adora somente quando tudo está bem. O adorador, ele não só vive adorando quando tudo está mal, porque ele quer que Deus resolva os seus problemas. Não. Adorador adora nos momentos de tempestade e nos momentos de bonança. É isso que vai trazer a força que eu preciso para suportar o deserto. Adorando ao Senhor. É exaltando ao Senhor. É glorificando ao nome do Senhor. Porque quem tem forças para adorar quando tudo está bem, aqueles que adoram constantemente ao Senhor, eles não vão ter dificuldades para adorar quando o deserto chegar. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui. Nós lemos que no Salmo de número 34, verso 1, o mesmo Davi do Salmo 63 que está no deserto. O mesmo Davi do Salmo 23, o mesmo. Que adorava quando tudo estava bem. Agora nós vamos ver. O mesmo Davi, adorando no Salmo 63, como isso é possível adorar no meio do deserto? Porque quem constantemente adora ao Senhor não vai ter dificuldade para adorar no momento da adversidade. A gente vai... E isso é tão verdade, a gente acompanha a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O próprio Deus vai falar sobre as qualidades de Jó. Aí a gente vai ver que Jó, ele é alguém que é reto, temente a Deus, se desvia do mal. Quando os filhos que davam festas, após as festas, o que Jó fazia? Jó sacrificava o Senhor pela vida dos filhos. E o texto vai dizer que em um determinado momento, Jó perde tudo. E qual é a atitude que Jó tem? Qual é a atitude que Jó tem mediante a todas as perdas que ele enfrenta? Jó vai murmurar? Não. Jó, ele vai adorar. Como é que Jó, alguém que perdeu tudo, perdeu bens, perdeu riqueza, perdeu filhos, sepultou os seus filhos, consegue ter forças para adorar no dia mau, no dia da perda? Porque quem tem a constância na sua adoração não vai ter dificuldade de adorar quando o dia mau chegar. Quando a gente olha para a vida de alguém e vê que mesmo passando dificuldade, essa pessoa está adorando, é porque antes da dificuldade chegar, ela já era uma adoradora. Então, quanto mais eu adoro, mais o Espírito Santo me fortalece. Quanto mais eu adoro, mais o Espírito Santo me fortalece. Eu não posso murmurar. Eu não posso ter uma vida de murmuração. Porque na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, o texto vai dizer, Paulo vai dizer, de que o povo murmurou no deserto. E esse povo que murmurou no deserto foi exterminado.
O povo que murmurou no deserto foi exterminado. Agora, em 2 Crônicas 20, a gente vai ver que vinham 3 exércitos contra Judá. Josafá, a Bíblia vai dizer que Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor, mesmo em um momento de dificuldade. O texto vai dizer que eles colocaram levitas na frente de batalha. E enquanto eles estavam cantando, adorando ao Senhor, o texto vai dizer que os inimigos foram derrotados. A gente pode ir para Atos 16. Paulo e Silas, perto da meia-noite, cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus. Meu Deus do céu! Quem adora vive vitória. Quem murmura, querido, vive derrota. É por isso que algumas coisas não mudam na nossa vida. Por causa de quê? Por causa de murmuração. É por isso que tem alguns ciclos que não terminam na nossa vida. Por quê? Por causa de murmuração. Por causa da murmuração, o povo deu volta no deserto durante 40 anos. Por causa de murmuração, uma geração morreu no deserto. Por causa de murmuração, uma geração ficou no meio do deserto. A murmuração impede com que as bênçãos do Senhor venham sobre a minha vida. Tem uma frase, ela não é minha, mas ela é interessante, que diz assim: a murmuração, ela abre os chãos sobre os nossos pés. Agora, enquanto a adoração abre os céus sobre as nossas cabeças. O que você... Perdão. O que você tem feito no seu momento de deserto? Murmurado ou adorado? Quem sabe as coisas não mudaram por causa da sua murmuração. Você vive reclamando. Reclama com Deus, reclama com a família, reclama não. Em vez de reclamar, experimenta adorar. Em vez de murmurar, experimenta adorar. Aleluia. Só vive vitória quem adora. Uma outra frase para você aqui guardar. Escuta isso aqui. O problema não se resolve quando eu murmuro. O problema se resolve quando eu adoro. Imagina se Josafá murmura quando chega ao seu conhecimento que tem 3 exércitos contra um exército. Imagina se Paulo e Silas perto da meia-noite murmura. Seu fim seria trágico, mas porque eles adoraram, Deus deu vitória. E assim vai ser na sua vida. Experimenta adorar no dia mau. Experimenta adorar, ter uma vida de adoração. Uma vida de adoração é uma vida de céus abertos sobre mim. Quem sabe é a atitude que você precisa tomar para que as coisas na sua vida comecem a mudar. Em segundo e último lugar, como é que eu consigo ter forças para adorar ao Senhor? Está no texto, foi isso que Davi fez. Lembrar de quem Deus é, do que Ele fez e do que Ele pode fazer. Eu vou repetir isso aqui, eu sei que é muita coisa. 3 em 1. Segundo lugar, como eu consigo ter forças para adorar no meu deserto, no meu dia mau? Lembrar de quem Deus é, do que Ele faz e do que Ele pode fazer. Isso me dá força para suportar e vencer o meu deserto. Vamos aqui para o texto? É Davi que vai dizer, no verso 6, no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, Davi está dizendo, durante a vigília da noite. Porque Davi está dizendo, como de banho de gordura farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, durante as vigílias da noite. O que a gente precisa fazer para conseguir adorar
no momento do deserto e no momento da adversidade é se lembrar de quem Deus é. É se lembrar do que Ele já fez na nossa vida, do que Ele pode fazer. Quando Davi meditava em Deus, ali no deserto, isso trouxe forças para Davi conseguir buscar a Deus. Porque Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai nos dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então agora, lembrar de quem Deus é no meu deserto, isso muda a minha postura no deserto. Porque o mesmo Deus que pelo poder da palavra, Gênesis capítulo 1, no meio da escuridão, quando a terra era sem forma e vazia, até que Deus vai dizer o quê? Haja luz. E trouxe à existência aquilo que não existia pelo poder da palavra. Então, se Hebreus está dizendo que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, então esse mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo poderoso hoje. É o Deus que continua, esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu adoro. Então eu preciso ter na minha mente, não permitir que o meu deserto roube da minha mente a certeza de quem Deus é. Deus é poderoso. Quem Ele? Quem Ele é? É o Deus que faz o impossível. Quem é esse Deus? É o Deus que com mão forte tirou o povo do Egito. É o Deus que chamou Abraão. É o Deus que chamou Isaac. É o Deus que chamou Jacó. É o Deus que trabalha pelo seu povo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que não perde batalha. É o Deus todo-poderoso. Eu não posso perder, eu não posso deixar que o deserto tire da minha mente a certeza de quem Deus é. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele é o mesmo Deus que trabalha na minha vida. Ele é o mesmo Deus que me guarda no deserto. É isso que eu preciso trazer à memória. Como diz o texto, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que me dá esperança no meio do deserto é eu saber quem Deus é. É eu saber que da mesma forma, seguinte, começa a olhar e a se lembrar quantas foram as coisas que Deus já fez na sua vida. Quantos foram os livramentos que Deus te deu. Quantas foram as curas, quantos foram os milagres, quantas foram as situações que Deus interveio te dando vitória. Quantas foram as vezes que você achou que não ia aguentar, quantas foram as vezes que você achou que não ia suportar, mas Deus te fez suportar. Quantas foram as lutas que você pensou que sairia derrotado e Deus te deu vitória. Aí o texto de Hebreus vai dizer, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então quer dizer que da mesma forma que Ele fez no passado, Ele continua sendo o mesmo Deus poderoso para fazer no meu deserto. Para me guardar no deserto. Esse Deus que te guarda. É esse Deus que te livra. É esse Deus que agora, nesse exato momento, nesse exato minuto, nesse exato segundo, está com as mãos estendidas sobre a tua vida. É esse mesmo Deus. Eu sei que o momento do deserto é o momento aonde a gente está vendo as coisas acontecerem, sabe? Ou não acontecer no deserto. E a gente se assusta com aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas mesmo com aquilo que está diante dos nossos olhos, que quer me assustar, que quer me trazer desesperança, sabe? Que quer me jogar para baixo, que está dizendo que eu sou derrotado. Mesmo assim, eu tenho que ter a certeza. A minha mente de que o mesmo Deus que me livrou ontem, o mesmo Deus que me deu vitória ontem, é o mesmo Deus que trabalha pela minha vida e é o mesmo Deus que hoje continua me dando vitória. Então, como ter forças para adorar? É buscando ao Senhor. E em segundo lugar, lembrar de quem Deus é, do que Ele já fez por mim e ter a certeza de que Ele continua fazendo. Esse Deus não perdeu o controle. Esse Deus não saiu do trono. Ele continua no trono. Ele continua tendo todo o poder. Eu quero orar pela sua vida.
Você que talvez está enfrentando o seu deserto, você que está enfrentando a sua dificuldade. Eu espero que essa palavra tenha tocado no teu coração e tenha trazido esperança e ânimo para você não desistir porque você está enfrentando o deserto. Para você não abandonar Deus porque você está enfrentando o deserto. Deserto não afasta um adorador do seu Criador, porque o adorador, mesmo no deserto, ele se aproxima de Deus. Eu vou repetir isso aqui para você guardar no teu coração. O deserto não tem o poder de afastar o adorador do seu Criador. O deserto não tem o poder de afastar o adorador do seu Criador. Amém, queridos? Eu quero orar por você. Então, independente do momento em que você está, independente do momento em que você está enfrentando, saiba que desistir não é a solução. Desistir não é a solução. Existe um Deus que é pela sua vida e que hoje te sustenta no meio desse deserto. Vamos adorar, querido. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Meu Deus. Oh, Jesus. Ele está cuidando, querido. Aleluia. Meu Deus. Escuta essa canção. Oh, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, irmã Maria Targino. Deus abençoe a vida da senhora. Amém. Obrigado por estar aqui escutando essa palavra. Deus abençoe a todos aí. Adorar a Deus que nos sustenta de pé. Essa guerra você não vai perder, meu amado. Creia nisso. Meio às tentações. Segredo é adorar, meu amado. Oh, aleluia. Oh, nós te adoramos, Senhor. Mas hoje sei. Meu Deus. Saiba de uma coisa, esse deserto, ele está chegando ao fim. Por isso, feche teus olhos nesse momento. Senhor, bendito Deus, eu quero agora orar, Senhor, por essa vida, por essas vidas que assistiram a live, por essas vidas que estiveram aqui, Senhor, estão passando pelo seu momento de deserto, estão passando pelo seu momento de dificuldade. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha fortalecer. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor, Pai, possa, Senhor, limpar o seu coração e a sua mente. Senhor, por causa da pressão do deserto, não deixa, Pai, os teus filhos desistirem. Porque há um Deus que está cuidando no deserto. Está no deserto, mas está vivo. Está no deserto, mas está respirando. Não é porque está no deserto que as suas promessas não vão se cumprir, não. Porque aleluia, porque o Senhor é maior do que esse deserto. O Senhor está cuidando no deserto. O Senhor está guardando, o Senhor está conduzindo. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, não deixe teu filho entregar os pontos. Não deixe teu filho abaixar a guarda. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa fortalecer essa vida, Senhor, para que o deserto não apague a chama do amor por ti. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa intervir nessa situação. Que o Senhor possa, Pai, enxugar essas lágrimas. Que o Senhor possa acalmar esse coração, Senhor, para que os teus filhos não venham a desistir, mas venham continuar. Porque todo deserto, ele tem dia e hora para terminar. Todo deserto tem um dia e uma hora para terminar. Eu te peço, Pai, ser com essa família. Senhor, meu Deus e meu Pai, abre essa porta que se fechou. Meu Deus e meu Pai, traz a cura sobre essa enfermidade.
Senhor, meu Deus e meu Pai, fortalece, Pai, essa alma que está cansada, essa alma que está aflita por causa do deserto. Senhor, que essa vida agora, Senhor, que talvez está orando junto comigo, que fechou os seus olhos e em minhas lágrimas, Senhor, está orando a Ti, eu te peço. Senhor, cura esse coração, traz a Tua paz, traz o Teu amor. Meu Deus e meu Pai, não permita os Teus filhos desistirem, mas que eles tenham a certeza de que existe um Deus que está cuidando das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe tua vida, querido. Que Deus abençoe a sua semana. Que, Senhor, na próxima terça-feira, a gente vai estar aqui nesse mesmo horário, trazendo uma palavra para o teu coração. Amém? Espero aí que esses breves minutos tenham tocado o teu coração. Se você chegou agora, amém? Essa live vai ficar salva aqui. Compartilha, salva esse link, manda para alguém, amém, que está enfrentando o deserto, que não está sabendo lidar no deserto. Mas essa live, a gente aprendeu muitas coisas que vão nos ajudar a enfrentar o nosso deserto e a ter vitória. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, uma boa noite, amém? Deus te abençoe, graça e paz.